Irmão, nós vamos continuar hoje o que temos compartilhado com os irmãos. Eu queria lembrar aos irmãos que Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 3, ele dá um conselho muito precioso para os irmãos ali de Colossos. E com certeza esse conselho é para todos nós, né? Nesse tempo do fim também. Ele disse para os irmãos que, tendo eles ressuscitados juntamente com Cristo, eles deviam buscar as coisas, né, lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E deviam também pensar nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. E o motivo, né, para que seja desta forma, para que seja assim, né, a nossa vida, a vida da igreja do Senhor, ele coloca logo na sequência, né? Ele diz: porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. E segue dizendo o nosso irmão: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqui nós temos, né, o motivo, a razão de olharmos para a palavra de Deus e permitirmos que o Espírito Santo faça essa obra, né, em nós, como povo do Senhor, de atrair, né, nosso coração mesmo, né, para as coisas celestiais, ou para tudo aquilo que é eterno no Filho de Deus. Porque esse é o nosso destino, né? Destino esse dado pelo Senhor nosso Deus. E se Paulo deu essa orientação para aqueles irmãos, se ela está aqui na palavra de Deus para nós, isso significa que nós precisamos ter essa atitude, né? Nós precisamos cooperar com o Espírito de Deus nesse sentido. Vivemos tanto tempo, né, arraigados neste mundo, há tantas raízes no nosso coração de homem natural, né, ligado a esta terra, às coisas desse tempo presente, que, sem dúvida, todos nós, na Igreja do Senhor, precisa de um grande resgate, né? E é isso que o Senhor fez e está fazendo na experiência do seu povo. Tirando, de fato, o nosso coração daqui e colocando ele nas alturas, onde está o nosso Senhor. De tal forma que, quando ele vier, estejamos prontos, né, como noiva, né, adornada, que aguarda o seu noivo. Que esse seja o nosso desejo nesta noite, né? Nossa busca nessa noite, olhando para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para ir fazendo esta obra, né, no nosso coração. É ela que, como faca de Deus, né, como adaga de Deus, vai cortando o que precisa ser cortado e nos conduzindo para Cristo Jesus, o Senhor de nossas vidas. Amém? Então vamos ler o nosso texto de Hebreus, capítulo 11. Versículo 1. Ora,
a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Temos frisado esta parte B aqui do versículo, né? De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. No domingo passado nós paramos falando com os irmãos que o propósito eterno de Deus, ele é todo celestial. Lemos lá em Efésios capítulo 1, se você quiser dar uma olhadinha. Capítulo 1, versículo 3. Paulo disse assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes que essa face visível da criação de Deus houvesse manifestado, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui nós temos, nesse texto, de forma muito condensada, o propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos aqui o Filho de Deus, nós temos aqui a igreja do Senhor Jesus. Nós temos aqui Cristo na igreja e nós temos aqui a igreja em Cristo. E nós temos que isso é a manifestação plena, da vontade de Deus, ou aquilo que agrada plenamente o seu coração. Nós temos aqui que esta é a escolha eterna que Deus fez em seu Filho amado. E é nisso que Ele está trabalhando, e se movendo desde os tempos eternos. Nós lemos também lá em 2 Timóteo, um texto paralelo a esse, que fala a mesma coisa. Isso esteve oculto, esteve escondido por muitos séculos e gerações, mas que agora foi manifestado, foi revelado. E falamos que a fé nada mais é do que a nossa união com Cristo em relação a esse propósito eterno de Deus no Senhor Jesus. Que a fé nada mais é do que uma obediência, uma sujeição da parte do homem, em relação a isso que Deus está fazendo em Cristo Jesus. Que a fé nada mais é do que o homem ir ao encontro de Deus, unindo-se a Ele em Cristo, sempre em Cristo, em relação a tudo isto que o Senhor Deus está fazendo
desde a eternidade. Existe um texto em Romanos, capítulo 16, nós não lemos no domingo passado, e eu queria ler hoje com vocês, versículo 25 até o 27, de Romanos 16. E ele mostra, né, com bastante clareza essa questão que estamos colocando aqui, que é muito importante. Romanos 16, versículo 25, 26 e 27. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio dos tempos eternos. É maravilhoso isso, né? E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé, entre todas as nações, ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos dar uma olhadinha nisso um pouco mais de calma. Paulo está manifestando a sua confiança, né, em Deus, dizendo que ele sabe, que ele considera Deus poderoso para confirmar aquele evangelho que ele havia anunciado, ou seja, a pregação do próprio Senhor Jesus, na vida dos irmãos. E ele diz que essa obra de Deus na vida dos irmãos seria conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então esse desejo, esta obra que Deus está fazendo em Cristo Jesus, como vimos lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, de reunir os homens em Cristo e de dispensar Cristo aos homens, de tal forma que os homens se tornem participantes de Cristo, tenham a natureza de Cristo, sejam irrepreensíveis, né, em Cristo. Paulo está dizendo que Deus guardou isso em silêncio desde os tempos eternos. Nunca ninguém soube disso. Nem anjos. Quando Deus criou o homem a princípio também não tinha conhecimento disso. Só Deus. Mas Deus estava se movendo nessa direção. Aí Paulo fala assim, e agora se manifestou. Bom, então chegou o tempo de Deus abrir esse mistério, de tirar o véu e mostrar, ou seja, contar para os homens, especialmente para os homens, mas não só para os homens, mas para toda a sua criação, qual é a sua obra, qual é o desejo do seu coração, o que ele está buscando, o que Deus quer, o que agrada o seu coração, aonde é que estão as suas mãos desde os tempos eternos. Paulo diz que agora chegou o tempo. Só que esse contar de Deus, Paulo está dizendo no versículo 26, foi feito ou foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Então o que o Senhor faz para começar revelar isso que estava no seu coração? Como que Deus começa a contar o que ele está buscando? Como que ele começa a contar o seu segredo? Ele começa a levantar profetas. E foi dando a esses profetas pequenas porções de compreensão desse mistério, ou desse desejo que ele tem no coração.
Para um ele contou um pouquinho, e ele foi lá e profetizou. Para outro ele contou mais um pouquinho, ele foi lá e profetizou. Vários eventos, né, foram ocorrendo, foram acontecendo, que por trás deles estavam as mãos do Senhor, que eram sinais e figuras, parábolas desta obra eterna que Deus tem em Cristo Jesus. E na medida que o tempo ia passando, e estas coisas iam ocorrendo, e Deus ia falando, né, o segredo do coração de Deus ia sendo manifesto. Vou dar um exemplo aqui bem do início, né? Quando Abel, filho de Adão, pega o seu sacrifício, a sua oferta, e vai lá e coloca diante do Senhor. E a oferta dele era constituída de sangue, né? Ele ofereceu uma oferta do seu rebanho. E Deus recebeu a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, que era uma oferta de cereais, era uma oferta que não continha sangue. O que Deus estava mostrando para Abel? De que mais na frente iria se manifestar alguém que derramaria sangue para redimir os homens, que já eram pecadores. Provavelmente Abel não entendeu muita coisa, né? Mas a palavra de Deus fala que o que Abel fez, até hoje ainda fala. Se você pular de Abel para Isaías, você vai ter um período bem longo, né? Aí você vai para o ministério de Isaías, profeta do Senhor. Isaías já fala muitas coisas do Filho de Deus. Isaías parece que alguém está ditando para ele, né, o que vai acontecer com o Senhor Jesus. Ele escreve muitas coisas. E os profetas vão falando da sua vinda, de como ele seria, qual seria o seu nome, aonde ele nasceria, como seria a sua morte, como seria a sua ressurreição. Que ele seria homem de dores, que ele seria rejeitado. Eles falam até que ele beberia vinagre, dariam vinagre para ele beber no Calvário, que iam rasgar suas vestes, que iam lançar sorte sobre as suas vestes. E eles vão falando, cada um fala um pouco. E Paulo está dizendo, né, que isto foi sendo dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do eterno Deus. Pedro, quando ele fala disso daqui, lá na sua segunda carta, ele fala que os profetas profetizavam, depois eles ficavam indagando acerca das coisas que eles tinham falado. Eles falavam, e depois eles mesmos ficavam tentando entender o que tinham falado. Porque eles nunca tinham falado aquilo, nunca ninguém tinha falado aquilo. E esta revelação acerca do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus, ela vai ser plenamente revelada com a vinda de Jesus e depois com o derramar do Espírito Santo. Porque quem vai contar de verdade e plenamente o que Deus está fazendo é o Espírito Santo de Deus. E é esta obra que está em curso. Ela ainda não está terminada. É dentro disso que nós estamos. Então foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus, para a obediência por fé entre todas as nações. Bom, então este tempo que nós estamos vivendo é o tempo em que se obedece, ou se sujeita, ou se recebe, ou
se une a todas estas coisas que Deus está fazendo, sem que elas possam ser ainda plenamente conferidas por nós. Porque muitas coisas que envolvem o propósito eterno de Deus ainda estão por acontecer. São coisas celestiais que estes olhos não podem conferir e estas mãos não podem tocar. Mas aqueles que se unem a Cristo pelo Espírito Santo de Deus passam a considerar todas estas coisas reais, verdadeiras, fatos em Deus. Por isso que Paulo está dizendo, irmãos, morremos. Ou seja, aquela vida torta, errada, que herdamos de Adão, que caiu no Éden, Deus colocou na morte. E Ele nos ressuscitou em Cristo e nos colocou, de novo, vamos dizer assim, no seu propósito. E agora nós temos que alinhar os nossos olhos, os nossos corações, para aquilo que o Senhor está fazendo. Agora, por graça de Deus, a nossa vida está escondida em Cristo e em Deus. E todos os nossos passos aqui na terra devem ser em função disto. E quando Ele se manifestar, então estaremos plenamente dentro disto. Viveremos esta glória na sua plenitude. Mas agora ainda não. Porque o Filho de Deus ainda não se manifestou na sua glória. Então a igreja é um povo que obedece por fé. Ou seja, um povo que está na terra, que está neste mundo, mas vive em função do que é celestial. Vive em função de Cristo Jesus. Vive em função dos fatos eternos de Deus. E não das coisas terrenas relacionada com a velha criação que fracassou diante de Deus e foi desprezada e deixada para trás. Amém, queridos? Então podemos dizer assim que aquele que crê, ele leva em si a realidade do mundo vindouro. É alguém que está aqui, mas ao mesmo tempo tem um pé nos céus, um pé na eternidade. Jacó, quando dormiu lá no deserto, ele não teve um sonho que ele viu uma escada que ligava os céus com a terra? E ele viu os anjos de Deus que subiam e desciam, não era assim? E falou, a casa de Deus é aqui. E eu não sabia. Ele ficou admirado, né? O Senhor Jesus, ele vai depois falar para Nicodemos que quem é a verdadeira escada é Ele mesmo. Que o sonho que Jacó teve foi só uma parábola, uma sombra. Quem une os céus e a terra, ou a terra aos céus, é o próprio Filho de Deus. Então quem está em Cristo está aqui, mas está lá também. É assim que a igreja precisa viver. Ter a sua experiência, construir a sua experiência. Nós falamos do exemplo do ladrão da cruz, né? Lá em Lucas 23, que Jesus foi pregado junto com 2 criminosos, não foi assim? Aí Pilatos, um bom evangelista, mandou escrever uma plaquinha, né, declarando que Jesus era o rei dos judeus. Jesus o Nazareno, rei dos judeus. Jesus homem, Jesus encarnado, o verbo que se fez carne. Ele falou tudo isso quando ele chamou Jesus de Nazareno, né? O rei dos judeus. Um daqueles 2 que estavam ali com Jesus olhou para aquela plaquinha, deve ter lido aquela plaquinha com certeza. E o que ele faz? Ele faz um pedido.
e fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Irmãos, que pedido mais estranho. Os três morrendo. Pregos nos pés, nas mãos. Eles sabiam que iam morrer em questão de horas. Eles já tinham visto aquele filme lá muitas vezes. Aí um olha para o outro, né, e fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que aquele homem fez? O que ele estava fazendo? Ele considerou aquela declaração que estava sobre a cabeça de Jesus, naquela plaqueta, completamente verdadeira. Que ele era o rei dos judeus. Ele considerou que o Senhor Jesus iria ressuscitar, porque de uma coisa ele tinha certeza: ele ia morrer. Ele estava participando da mesma morte, ele estava com os mesmos pregos, nos mesmos lugares, sentindo as mesmas dores. Se tinha alguém ali que sabia que Jesus ia morrer, era aquele que estava pedindo isso. Para ele pedir isso, ele teve que considerar que Jesus iria ressuscitar. Para ele pedir isso, ele teve que considerar que Jesus era poderoso para tirar ele da morte. Por quê? Se não houvesse ressurreição e nem reino, não haveria nenhuma necessidade de pedir para se lembrar dele. Ia acabar tudo dentro de alguns minutos. Qual foi a resposta do Senhor para aquele homem? Em verdade, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E nós sabemos o que isso significa. Então aquele homem, confiado naquela palavra, embora escrita por Pilatos, mas era a declaração de todas as escrituras proféticas até aquele momento, que Jesus é o Rei de Deus. Pilatos só fez um serviço ali para Deus, escreveu isso de forma muito resumida e colocou lá na cruz do Senhor. Mas esta é a palavra profética. Você lê o livro de Daniel, quem é o Rei de Deus lá no livro de Daniel? O Senhor Jesus. Aquele que recebe um reino eterno. Lá na visão da grande estátua de Nabucodonosor, é aquela pedra que vem do céu, não cortada por mãos de homens, e bate naquela estátua, e destrói aquela estátua, transforma ela em pó, e de tal forma que aquela estátua é banida da face da terra. E aquela pedra, então, como um reino, cresce e enche, né, toda a terra, domina sobre todas as nações. Esta pedra é Cristo. E ali estava, naquela plaqueta, esta declaração das Escrituras. E aquele homem se uniu a isto. Isto é fé. Quem obedece a Deus? O que é obediência a Deus? É andar na terra como os céus estão andando. O Senhor Jesus, quando ensinou seus discípulos a orar, uma das coisas que ele disse, manifestando o desejo do seu coração, era que a vontade de Deus fosse feita na terra, assim como ela é feita nos céus. Qual é a obediência que agrada ao Senhor? É esta a obediência da fé. Ou é isto que as Escrituras chamam de fé. Você notou lá no livro de Hebreus
no capítulo 11 que lemos, o versículo 2 fala que os antigos, pela fé, obtiveram um bom testemunho. Foi isso? O que a palavra de Deus está chamando aqui de bom testemunho? Foram aquelas atitudes que esses nossos irmãos tiveram em relação àquilo que Deus estava revelando a eles do seu propósito eterno em Cristo Jesus. Este foi o bom testemunho que cada um deu. Deus fala para Abraão: Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Na sua descendência, né, eu vou abençoar todas as famílias da terra. O Senhor estava falando de quem? Estava falando de Jesus. Quando Abraão toma isso como verdade, ele está dando um bom testemunho na terra. Isto é a fé que as Escrituras falam que foi encontrada no coração de Abraão, ao ponto dele ter sido chamado de o pai da fé. E Deus falou para Abraão como essa descendência seria gerada, né? Ela seria gerada de uma forma milagrosa, providência dele. E Abraão, no meio do caminho, ouvindo o conselho da sua mulher, quis mudar o percurso das coisas. Nós sabemos que não deu certo, né? Pagou caro. Teve que retornar àquele projeto original de Deus. E assim, irmãos, foi com cada um, né, desses irmãos que temos os seus nomes aqui no capítulo 11 do livro de Hebreus. Então, o bom testemunho é aquele que sempre segue o que Deus está fazendo em Cristo Jesus. E o Senhor Jesus falou que Ele derramaria do seu Espírito Santo. Ele falou lá em Atos 1:8. E que o Espírito daria poder à igreja para que ela fosse testemunha dele. A princípio, esse testemunho não está relacionado com ter um bom caráter. É extremamente precioso, né, e indispensável. Mas quando o Senhor Jesus está falando aqui de ser suas testemunhas, Ele está falando de afirmar na terra, ou de manifestar na terra, tudo que está relacionado com a pessoa dele, com a obra dele, com as glórias dele, com tudo aquilo que o Pai está fazendo nele e por ele. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque isso implica, né, em vivermos uma vida aqui neste mundo olhando para cima. Vocês concordam comigo? A igreja, ela é de cima. E ela é chamada para viver olhando para cima. Ela está unida com tudo aquilo que é celestial em Cristo Jesus. Nós vamos avançar um pouco mais. O próximo aspecto muito importante que estamos colocando, né, é que o Senhor Jesus, como novo homem, também como segundo homem, a Bíblia usa todos esses termos, né, em relação ao Senhor Jesus, e também como cabeça desta nova humanidade. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é celestial.
Ele é um homem celestial. Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler juntos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47. Ó, o primeiro homem formado da terra é terreno. A palavra de Deus está se referindo a quem aqui? A Adão do Éden, não é? Então diz que ele foi formado da terra e ele é terreno. Este primeiro homem aqui, não podemos olhar para ele apenas como aquele indivíduo que esteve lá no Éden. Toda a descendência dele está aqui, nessa expressão aqui, primeiro homem. Porque o primeiro homem também é um homem coletivo. Toda a sua descendência é chamada na Bíblia de primeiro homem. A Bíblia fala de dois homens, né? O primeiro homem e o segundo homem. O primeiro Adão e o último Adão. Nós temos a primeira humanidade e a segunda humanidade. Então esse primeiro homem, que é aquele Adão do Éden, e toda a sua descendência, é terreno, formado da terra. O segundo homem é do céu. Esse segundo homem aqui é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Mas olha o que diz o versículo 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Certo? Então todos nós que estamos aqui nessa condição de descendentes de Adão do Éden, nós somos iguais a ele. Nós nunca vimos aquele indivíduo lá, que viveu lá no Éden. Mas de uma coisa nós temos certeza, nós somos iguais a ele, no que diz respeito ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso pecado. Mas a palavra de Deus está dizendo que o segundo homem, ele é celestial, ele é do céu. Tais são também os demais. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Irmãos, que palavra tremenda, né? Que promessa e que glória nós temos aqui nesse versículo. Assim como somos iguais àquele primeiro homem que viveu lá no Éden, a palavra de Deus está dizendo que se estamos em Cristo, que é homem celestial, seremos semelhantes a Ele. E o versículo 49, ó, assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Eu não sei se você já parou para pensar de verdade nisso. Essa vida terrena, essa condição terrena nossa, ela vai terminar daqui a pouco. 10, 20, 30, 40, 50 anos, isso aí não é nada, acabou. Depois, a palavra de Deus está dizendo que se estivermos em Cristo, se formos descendência dele, se fizermos parte da nova humanidade, e essa nova humanidade tem um cabeça, e esse cabeça ele é celestial, ele veio do céu. Ele não é um homem terreno. Todos que estiverem nele serão também plenamente celestiais. Irmãos, daqui uns dias você vai ser um homem celestial. Você consegue alcançar isso?
Eu não consigo. Teremos uma natureza, teremos um corpo, teremos tudo que pertence a este homem celestial. O Senhor Jesus andou um pouquinho com os discípulos, já na condição de ressuscitar, e nós vimos um pouquinho, né, de como é esse homem celestial. Para ele entrar, por exemplo, numa casa, não precisava nem abrir a porta. Uma hora ele estava lá em Jerusalém, daqui a pouco ele estava lá na Galiléia, os discípulos demoraram uma semana para chegar lá na Galiléia, quando chegava lá, ele já estava lá. Oh, irmãos, isso é o que está no coração de Deus. Este é o propósito de Deus em Cristo Jesus. Ter muitos filhos semelhantes a seu Filho. Deus os abençoou em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Ele decidiu: eu vou ter muitos homens celestiais como meus filhos. Estarão todos na minha presença. Isso precisa afetar profundamente a nossa experiência nestes poucos anos que vivemos aqui na Terra. O que significa esse pouco tempo que temos nesse corpo, quando colocado diante desta glória que está em Cristo Jesus para o seu povo? Mas se não olharmos para cima, se não olharmos para o Senhor, que é celestial, se não olharmos para o nosso destino eterno, o diabo pode nos enganar. E ele pode dizer para nós assim: olha, a tua porção é essa daqui. Você é feio, você é esquisito, você está velho, você está acabado, você é fraco, você é doente. Não é assim? E aí o cidadão sai por aí, corta a orelha, põe um pedaço atrás, e põe um pedaço na frente do nariz, e estica para lá, e faz não sei o quê. E aquela loucura, para quê? Será que lá no céu nós vamos precisar de plástico? Será que o homem celestial precisa de dar uma ajeitada na carcaça de vez em quando? Nunca mais será visto em nós sinal de corrupção. Participaremos da glória do nosso cabeça, Cristo Jesus. O Senhor Jesus um dia falou para os seus discípulos: se alguém matar o vosso corpo, fica frio. E depois disso ele não pode fazer mais nada. Se você está em Cristo, o seu destino é ser um homem celestial. Viva como tal. Um dia perguntaram para o Senhor: olha, tem uma mulher aí que ela casou e o marido dela morreu. Aí ela casou com o irmão dele, ele também morreu. Ela casou com o outro irmão dele, ele também morreu. Sei que a mulher matou 7 irmãos. A mulher não era fácil. Aí falaram para o Senhor Jesus: mas lá no céu, com quem que ela vai ficar? Né? O Senhor falou: ó, vocês erram porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. No céu ninguém casa, ninguém se dá em casamento, porque os homens serão como os anjos. Ele não estava dizendo que os homens se tornariam anjos, né? Mas seriam possuidores e participantes de uma realidade eterna completamente diferente daquela que nós conhecemos aqui.
Mas isso faz nosso coração acelerar quando nós olhamos para a palavra de Deus e lemos. Assim como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Mas como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Isso faz o nosso coração bater mais forte quando ouvimos o nosso Deus contar esse mistério para nós, porque ninguém sabia disso, irmão. Quando viram Jesus ressuscitado, quase morreram de susto. Nem passava pela cabeça do homem, pela mente do homem, que a morte seria vencida. E de repente está lá o Filho de Deus, em glória, ressuscitado. Tomé falou, e eu não acredito. Só se eu for lá e colocar o meu dedinho lá. E o Senhor falou para ele, vem Tomé, coloca o dedo aqui. E vocês têm um pedacinho de pão para me comer, alguma coisa para me comer? Aí deram lá umas coisas para ele comer. E ele comeu, para que eles vissem que ele não era um fantasma, que ele era o Filho de Deus ressuscitado. Olha para cima, irmão. Seu cabelo está caindo, sua barriga está crescendo, vai dando uma ajeitadinha aí, mas esquece esse negócio. Você não é daqui. Né, Silvio? Irmãos, a igreja ela tem sido puxada para baixo. E se queremos agradar o Senhor, servir o Senhor, conhecer o Senhor, vivendo como os demais homens que não têm esperança, não honramos o Senhor. O nosso Senhor, nosso cabeça, ele é um homem celestial. Quando ele falava com seus discípulos, no capítulo 16, versículo 28, vamos ler esse versículo. Lê para nós, Celso, faz favor. Evangelho de João 16, versículo 28. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Isso. Vim do Pai e entrei no mundo. Mas daqui a pouco eu vou deixar o mundo e volto para o Pai. Por quê? Porque ele é celestial. Por isso que Nicodemos, não entendeu. Jesus falou para Nicodemos que aquele que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem nasce de Deus é celestial. É dos céus. Tem um versículo na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, que diz que teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus Cristo. E não só participaremos deste corpo, mas participaremos da vida do nosso Senhor. Pois Ele é o nosso cabeça e nós somos o seu corpo. Lá no versículo 3 do livro de Hebreus, no capítulo 1, o autor, ele falou assim, ele, se referindo a Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, e tendo tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então aqui está o Senhor Jesus, o homem celestial, aquele que veio
fez essa obra maravilhosa, mas agora ele está, né, no trono, ele está à destra do trono, né, aguardando, de fato, o seu reino se manifestar em plenitude. Aqui está o homem celestial, nos céus. E nós não podemos, né, de maneira nenhuma, tirar os nossos olhos dele. O homem que não conhece a Cristo, né, que está separado de Deus, ele é completamente terreno, né, irmãos? Ele é um bicho. Em alguns textos da palavra de Deus, ele é apresentado como bruto, né? Como irracional quase, vivendo em função do comer e do beber, e do morrer amanhã. Mas aqueles que descendem de Cristo, que estão unidos ao homem celestial, vivem, né, naquilo que é dos céus. Estão aqui, mas sabem que não são daqui. Estão aqui, mas por pouco tempo. Estão aqui para dar testemunho daquilo que é verdadeiro, para a glória de Deus. Como não poderia ser diferente, a igreja, ela é também celestial. No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, se alguém quiser me ajudar aí, achando, pode ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Bom, depois nós, Paulo está falando do arrebatamento da igreja, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui está o nosso destino, o destino da igreja, que é estar com o Senhor nos céus, no mundo espiritual de Deus, e para sempre, né? O texto está dizendo. Este dia, irmãos, ele pode estar muito próximo, ou seja, o dia da manifestação do Senhor Jesus. Mas, como o próprio Paulo disse aqui, muitos de nós, em função da fragilidade da nossa vida terrena, podemos ir antes que o Senhor venha. Ou seja, estamos de um jeito ou de outro muito próximos desse estar com o Senhor para sempre no mundo de Deus. Se tem uma coisa que é gloriosa, né, e muito simples de se ver, é que nós somos extremamente passageiros aqui nessa terra. Os nossos dias aqui são muito poucos. Nós ficamos aqui só um pouquinho. Esses dias atrás eu estava lembrando que uma boa parte dos meus amigos, conhecidos, irmãos, já foram. Daqui uns dias vão estar me incluindo nessa lista aí também, né? Pois o Evangelho já foi também. Glória a Deus. Não sou daqui. A igreja, ela é celestial porque ela é nascida de Deus. O apóstolo João fala que todos aqueles que creram em Jesus, que receberam o Filho de Deus, foi-lhe dado o direito
de serem feitos filhos de Deus, ou nascidos de Deus, nascidos de cima, nascidos do homem celestial. Nesse Evangelho de João, no capítulo 3, eu quero ler esse texto com os irmãos, naquela conversa que o Senhor teve com Nicodemos, João 3, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então por que a igreja vê o reino de Deus? Porque ela é nascida de Deus. Ela é nascida dos céus. Ela tem a sua origem, né, no próprio Deus. Aquele texto de Colossenses 3 que lembra, versículo 3 e 4, fala que a vida da igreja está escondida em Cristo e em Deus. Irmãos, isso é muito grande. O Senhor veio, ou seja, ele deixou as alturas, desceu até as regiões mais baixas da terra, tomou aqueles que estavam no cativeiro e ascendeu ao céu. E está à destra do trono do Todo-Poderoso. Paulo, pelo Espírito, diz que a igreja está sentada juntamente com ele neste lugar. E aqui em Colossenses, né, ele amplia isso. Ele fala que a igreja está, na verdade, escondida em Cristo e em Deus. Guardada, a igreja está guardada no Filho de Deus. Você se lembra daquela parábola que Jesus contou, uma das 7 parábolas do capítulo 13 de Mateus? Jesus fala que o reino é como alguém que seleciona pérolas, né, tesouros, e ele encontra um lugar, um terreno, um grande tesouro. Aí ele vai vendo tudo que tem, pega tudo das suas posses, né, seus pertences, e volta e compra aquele terreno, aquele lugar, aonde aquele tesouro está escondido. Isto fala do que o Senhor Jesus fez com a sua igreja. Ele vendeu tudo que tinha, ou seja, ele derramou a sua vida na morte para possuir, para adquirir essa herança que era tão desejada por seu coração. E quando ele compra essa herança, quando ele toma posse dessa herança, ela tem em si, né, algo precioso que ele guarda escondido, que será revelado quando ele se manifestar, como disse Paulo lá aos Colossenses. Então a igreja, ela é celestial, assim como é celestial o seu cabeça, o segundo homem, o último Adão. A igreja não é terrena, ela está aqui, mas ela não é daqui. É um povo que está na terra, mas está nos céus também. Se vocês olharem um pouco de cuidado, especialmente nos nossos dias, nós vamos ver toda uma estratégia do diabo para tornar a igreja em alguma coisa terrena. Fazer com que o coração da igreja se mova em função das coisas deste mundo. Que ela se apaixone pelas coisas deste mundo.
E muitas coisas, até coisas legítimas, mas que não são para ocupar o coração da igreja. A igreja está na terra para dar testemunho do Filho de Deus, do homem celestial. A igreja não é um partido político. A igreja não é um movimento social. A igreja não é uma filosofia. Não é uma religião. Ela não pertence a homem nenhum. A igreja tem a mente de Cristo. Ela é a morada de Deus. Ela é o santuário de Deus na terra. Ela é o templo vivo do Senhor neste mundo. Ela é o vaso que está cheio pela presença de Deus, por seu Espírito Santo. Esta é a igreja. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela tem saudade do seu amado. Ela anela pela vinda dele. Ela se considera e vive como peregrina e forasteira nesse mundo. Ela não tem pátria aqui. Não se considera cidadã desta terra. Porque ela é celestial. Por que ela está aqui então? Para dar testemunho daquilo que o Deus eterno está fazendo desde os tempos eternos em seu Filho Jesus Cristo. Para a glória dele. Ela está aqui para obedecer a Deus por fé. Confiando apenas, e isso basta, na palavra de Deus. Como disse nosso irmão Paulo, eu criei, por isso falei. Temos uma nuvem de irmãos, muitos irmãos, que viveram cada um dos seus dias aqui neste mundo, em função de um pequeno fragmento deste mistério que a eles foram revelados. Honrando a Deus, considerando Deus fiel e verdadeiro, e alguns morreram dando esse testemunho. Se você olhar para a segunda carta de Pedro, nós já compartilhamos isso aqui há um tempo atrás, muitos estão dizendo, cadê o cumprimento da promessa da sua vinda? Há milhões de vozes nesta terra dizendo, tudo isso é mentira. Mas a igreja do Senhor, unida a Cristo Jesus, continua dizendo na terra, Deus é verdadeiro. A palavra do Senhor é eterna. E mesmo que ele demore, eu não vou recuar. Paulo disse que a igreja ela é filha da Jerusalém celestial. Tem uns irmãos aí que tem um desejo ardente de conhecer aquela Jerusalém que está em Israel, né? Não é assim?
Muitos já ficaram ricos, milionários, levando o crente lá para Jerusalém. E tem um negócio interessante. Vocês se lembram um dia que Jesus falou assim para os judeus, quando eles ficaram escandalizados, porque as crianças estavam declarando que ele era o Senhor? Vocês se lembram desse acontecimento? As crianças começaram a dizer, Hosana, né, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Aí chegaram para Jesus e falou, manda essa criançada, cala a boca aí. E o Senhor falou, não, deixa eles. Aí o Senhor falou algo assim, se eles não clamarem, se ninguém clamar, as pedras clamarão. Você se lembra dessa passagem? Vocês sabiam, irmãos, que hoje quem está dando testemunho de Jesus lá na Jerusalém da Palestina são as pedras? Os homens vão lá para ver o que lá? Pedra. Essa palavra profética está se cumprindo diante dos nossos olhos. E é uma palavra dura, que aponta diretamente para os incrédulos. Tem um muro lá em Jerusalém, que a gente vê na televisão, que o pessoal vai lá, né? Os judeus ficam enfiando papelzinho lá dentro dos buraquinhos, ficam lá, aquela coisa. Mas ali junto com aqueles judeus tem um monte de cristãos do mundo inteiro que vai lá também. E aquelas pedras são algumas pedras dos alicerces lá do templo. Não tem ninguém lá dando testemunho de Jesus, mas tem as pedras. Aí eles saem de lá, eles vão lá no túmulo, né, no suposto túmulo de Jesus. Entram lá dentro, não tem ninguém lá, mas tem pedra. Todos os lugares que eles vão para ver pedras. Então as pedras estão dando testemunho em Jerusalém de Jesus, do Senhor. Vão lá em Cafarnaum para ver a sinagoga, a suposta sinagoga que Jesus leu em Isaías 61. Chega lá, pedra também. Mas a igreja do Senhor, ela deve se alegrar com a Jerusalém celestial. Essa deve encher nosso coração de desejo por conhecê-la. Aquela lá em Jerusalém, aquela lá em Israel, ela foi uma sombra, uma figura. E hoje o testemunho do Senhor é dado ali em pedras, que ela é terrena. Mas o povo de cima, o povo celestial, deseja ardentemente um dia viver em plenitude esta Jerusalém celestial. Mas a Jerusalém de cima é livre, a qual é nossa mãe. Paulo diz que a Jerusalém de baixo, hoje, ela é um tipo, uma figura daqueles que estão em escravidão. Já chegaram a dizer para mim que eu nunca seria um bom pastor, vamos falar assim, se eu não conhecesse Jerusalém. Pois é, rapaz. Como disse o cidadão lá, né, que os homens estão divididos em dois grupos, né? Aqueles que conhecem Miami e aqueles que não conhecem Miami. É assim, Daniel? A Disney, né? Os que conhecem a Disney faz parte de um grupo seleto, né? Os que não conhecem a Disney é o grupo da ralé. Agora, no meio dos filhos de Deus, tem dois grupos. Os que conhecem Jerusalém lá em Israel e os que não conhecem. Olha que coisa.
Mas Paulo, pelo Espírito Santo, ele está exortando os irmãos aqui, está dizendo para a igreja, porque a igreja da Galácia estava muito interessada na Jerusalém terrena, no que ocorria lá na Jerusalém terrena, e não se desligavam da Jerusalém terrena. E Paulo diz, olha, ela é só uma figura, e ela é uma figura de escravidão. A igreja, o povo de Deus, é filha da Jerusalém celestial. A nossa mãe, em relação ao que ele chama de cidade aqui, é celestial. Que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos, para a gente conhecer esta Jerusalém aqui. Esta daqui. Isso é precioso. Vamos, 5 minutinhos. A frutificação da igreja é também uma frutificação celestial. No Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35, vamos olhar juntos para esse texto. João 4, versículo 35. Jesus conversa ali com a mulher samaritana. Depois ele vai falar com os discípulos acerca da ceifa e dos ceifeiros, né? Versículo 35. Ele disse assim, não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. De sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Veja que nessa ceifa aqui, que Jesus fala que está produzindo frutos para a vida eterna, está participando a igreja do Senhor. Quando o Senhor, mais para frente, lá no capítulo 15, se não me falha a memória, versículo 8 ou 9, alguma coisa assim, ele também está falando da frutificação, sendo ele a videira verdadeira. Ele fala que aqueles que estão nele devem frutificar de tal forma que os seus frutos permaneçam para a glória de Deus. Permaneçam para a glória de Deus. Ou seja, aquilo que, em termos de cooperação, a igreja produz, que tem lugar diante do nosso Deus, a palavra de Deus chama de frutos eternos, de frutos celestiais. É como um celeiro, né, que guarda frutos para sempre. Aqui nesta terra nós trabalhamos e produzimos coisas que perecem. Existem hoje, amanhã não existem mais. Mas os frutos da igreja, né, vimos aqui 2 textos, eles permanecerão para sempre diante do nosso Deus. Várias vezes o Senhor falando de riquezas, né, às vezes até de dar esmolas, ele, por exemplo, não disse que aqui na terra corremos o risco do ladrão roubar o nosso dinheiro, ou de repente a ferrugem, né, corroer os nossos tesouros, não é assim?
Mas quando o Senhor pega as obras dos santos, ou a obediência de seus filhos, Ele sempre coloca como algo que permanece eternamente diante de Deus. Sendo mais prático, o Senhor Jesus, por exemplo, disse que era quando se dava uma esmola, ou quando se atendia a necessidade de um pobre, era como pegar aquele dinheiro e colocar ele na eternidade. Os frutos da igreja permanecerão para sempre diante de Deus. Porque ela é celestial. Se você olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar muitas situações onde essa verdade aparece. Até aquele administrador iníquo, quando fez um movimento lá para salvar a sua pele, diminuindo a dívida daqueles que deviam para o seu senhor, ele foi usado como exemplo, né, para mostrar o que os filhos de Deus devem fazer para que frutifiquem na eternidade. Ô, irmãos, tudo que nós fizemos aqui nesta terra, que pertence a esse mundo, vai ficar aqui. Mas, como povo de Deus, podemos frutificar para a eternidade. Eu não sei quantos de nós, ou quantas vezes nós nos lembramos disso no nosso dia a dia. Vamos usar uma expressão assim bem, colocar entre aspas, né? Qual o tamanho da nossa poupança na eternidade? Ou do nosso celeiro na eternidade? Porque nós somos de lá. Quem tiver dinheiro no dia que o anticristo se manifestar, quem tiver dinheiro no banco, já era, viu? Ele vai tomar tudo. Pode ter certeza disso. Hã? O Collor já fez isso, né? Já deu uma amostra aí, né? Vamos parar aqui, irmão. Numa outra ocasião a gente continua, né? O Senhor nos dê graça para que a nossa vida seja firme no Senhor. Amém. Senhor, te damos graças, Senhor, por esta noite, por tua palavra, pelo privilégio que temos na sua presença. Conduz, Senhor, as nossas vidas, porque só o Senhor pode fazer essa obra em cada um de nós. Muito obrigado, Senhor.